Esse vídeo é para você que já faz lançamentos ou está começando a fazer lançamentos e quer melhorar a performance da sua comunicação por e-mail, seja porque você não está trabalhando ou porque você acredita que esse canal está sendo subutilizado, que você pode, apertando alguns parafusos, melhorar ainda mais a performance e vender mais, criar mais conexão, aumentar comparecimento em lives, que seja. O e-mail marketing ele tem o potencial muito grande de te ajudar, de ser o braço direito do seu negócio, seja em lançamento ou em qualquer outra área, como é o caso de serviço, de e-commerce, de perpétuos de lançamentos. E isso geralmente acontece quando você trabalha o e-mail marketing com estratégia, não como um negócio solto, não simplesmente como uma plataforma para armazenar dados do lead. Porque sim, na minha visão, o e-mail marketing é muito mais do que disparar campanha, é você centralizar a inteligência do seu negócio dentro de uma plataforma de e-mail e utilizar essa central de dados de inteligência para que as comunicações saiam mais personalizadas, mais específicas e melhor, você consiga ter feedbacks para nutrir outras áreas, como por exemplo é o caso de copy, dos estrategistas da gestão de tráfego, como o próprio estrategista no geral consegue, analisando esses dados, entendendo o comportamento e engajamento, fazendo com que melhores decisões sejam tomadas e melhor, né? Baseadas em dado e não em achismo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é esse tipo de pessoa que vai começar a fazer lançamento ou se você já faz lançamento e quer melhorar ainda mais a performance do seu e-mail. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que eu sempre trago temas como automações, principalmente e-mail marketing, estratégias, para que você consiga aproveitar cada vez mais a sua base de leads. Fechou? E para isso a gente vai passar pelas 5 etapas. Isso independente da fórmula, da fórmula ou método que você utilize para lançamento, porque o que eu vou trabalhar muito aqui são princípios que eles são basicamente atemporais e que vai fazer com que você entenda o lançamento como um todo, não naquela metodologia quadradinha, e sim no geral. E aí você vai conseguir adaptar isso para diferentes tipos de metodologia que você possa utilizar dentro de um lançamento. A primeira dessas etapas, que eu chamo de passo zero, é o pré-lançamento. Normalmente as pessoas englobam um pré-lançamento com uma porrada de coisa, mas o pré-lançamento, literalmente, é o antes do lançamento. E o antes do lançamento, existem algumas coisas que, antes mesmo de você gerar uma campanha de cadastro, de anunciar o seu evento e tudo mais, eu considero esse pré-lançamento, ou pré-captação, uma etapa onde um trabalho com a base já deve estar sendo feito. Então vamos supor que você está a 60 dias do seu lançamento. Normalmente a captação começa nos 20 dias antes do evento, 30 dias antes do evento, se quiser fazer teste, 45 dias antes do evento. Então normalmente em torno ali de um mês de captação. Nesses dias que antecedem o início da captação, é de extrema importância que você tenha uma estrutura e uma estratégia para você continuar fazendo com que a sua base esteja em movimento. Isso levando em consideração o antes da captação e o fechamento de um lançamento, porque quando você encerra o lançamento, você não precisa e não deve parar de forma abrupta as suas comunicações. Isso vai fazer com que todo aquele esforço que você gerou em captar lead, em querer qualificar esses leads, em levar essas pessoas para live, algumas dessas pessoas até foram para live, às vezes 20%, às vezes 40%, 60%, você conseguiu elevar o nível de consciência através do conteúdo que está ali no lançamento, que está ali nos seus CPLs ou no seu conteúdo de lançamento, mas você sabe que é natural que boa parte, e quando eu falo boa parte, a gente está falando de mais de 90% das pessoas que participam de um lançamento, levando em consideração um lançamento gratuito, tá? Não compram. Se for um lançamento pago, a gente está falando ali de 70%, talvez. Essas métricas variam um pouco, mas 70% a 90% das pessoas não compram dentro do processo de lançamento. Isso faz com que você tenha a necessidade de trabalhar ainda mais essas pessoas, não para simplesmente dar um delete em toda essa base que já foi conquistada, mas sim ir aquecendo essas pessoas e manter a sua comunicação aparecendo para elas, para fazer com que num próximo lançamento, numa próxima oferta, num próximo desafio que você faça, um webinar ou que seja, essas pessoas elas já estejam mais preparadas graças a esse lançamento anterior ou graças a essa comunicação anterior que você fez. Por isso que o pré-lançamento, que eu digo aqui, é você pensar muito bem numa
estratégia de nutrição. Mas, Lucas, eu não sei qual e-mail, ou que tipo de e-mail eu tenho que mandar para cada pessoa. Eu vou deixar um vídeo aqui no final do canal, aqui no final do card. Eu vou deixar um card no final desse vídeo aqui, falando sobre estratégias de nutrição, para que você consiga manter essa base em movimento. Mas é aquele mesmo princípio, quem não é visto não é lembrado. Você quer ser visto e visto para as pessoas que já estão engajadas com o seu processo de comunicação. Para isso, ter uma estratégia de mandar 2 e-mails semanais, 3 e-mails semanais, se você é do infoproduto, principalmente 3 e-mails já faz bastante sentido, vai te ajudar a manter essa base ainda em movimento, para que, mais do que ficar aparecendo para as pessoas, você consiga reconhecer quais dessas pessoas são as pessoas mais engajadas, mais propensas a interagirem com a sua comunicação, porque isso vai fazer com que você consiga melhorar ainda mais as suas comunicações. Então, a etapa 1 foi pré-lançamento. A etapa 2, agora a gente vai entrar para os termos mais de lançamento especificamente, seria a captação. A captação é aquela etapa onde a gente começa a anunciar o evento. E normalmente essa é uma das etapas mais importantes de um lançamento, porque aqui é onde você consegue entender a qualidade de um lead, você consegue ter o seu primeiro contato com muitos leads, principalmente a galera que vende lead frio, que vende campanha aberta e tudo mais. E é necessário você fazer dentro do e-mail a principal ação que a gente tem aqui, que é a ação de onboarding. No final do vídeo também vou deixar um outro card, que é para você entender de forma detalhada o que é o onboarding. Mas já explicando um pouco do processo de onboarding, o onboarding é aquilo que vai ser o primeiro contato de uma pessoa dentro da sua comunicação, dentro da sua base. Então a gente precisa levar em consideração sempre o efeito halo. Não sei se você conhece o efeito halo, que é um viés, basicamente, onde as pessoas elas generalizam uma impressão, que pode ser positiva ou negativa, e normalmente essa impressão é a primeira impressão de um indivíduo, objeto, outras características relacionadas, mesmo que não haja evidência. Em outras palavras, uma única característica pode influenciar a percepção geral. Ou seja, se a percepção dessa pessoa na sua comunicação é que ela é uma comunicação ruim, é que é um e-mail desconfigurado de forma visual, que os textos eles são muito brutos, são muito grossos, a letra é muito pequena, que ele vem mal configurado, que a sua linguagem não condiz com a sua linguagem real dentro do Instagram da vida, de um YouTube, que seja. Isso vai fazer com que você crie uma desconexão e vai fazer com que, naturalmente, o seu e-mail ele não seja um canal de comunicação importante para esse lead. Por isso que o e-mail ele tem que ser um braço do seu negócio no sentido de você fazer uma boa recepção com base na sua linguagem, com visual bom, com configurações adequadas, com a leitura persiana, deixando ali 3 linhas, no máximo 4 linhas entre um parágrafo e outro, para que você consiga melhorar a performance. Às vezes banner funciona, às vezes colocar uma cor funciona, tudo vai depender do seu nicho, do seu público, vai depender da sua audiência, vai depender do assunto que você está falando, da solução que você vai oferecer, mas no geral, estando bonito, isso já funciona muito. Então a gente falou aqui sobre o efeito halo, que é basicamente uma etapa importante para que você consiga fazer com que o onboarding ele seja um onboard bom. E não só isso, né? O que muitas pessoas acabam fazendo nessa etapa aqui de onboarding é mandando somente um e-mail, ou mandando 2 e-mails, e isso é um baita tiro pela culatra. O que eu costumo fazer aqui é mandar, no mínimo mesmo, 4 e-mails. Por que 4 e-mails? Eu gosto de mandar 4 e-mails porque, às vezes, e isso acontece com a maioria das pessoas, as pessoas elas se cadastram e elas vão fazer outra coisa. Vão ver o próximo stories, vão assistir o próximo conteúdo. Às vezes elas esquecem, elas estão na rua e elas não vão conseguir acompanhar a comunicação como um todo. Porém, quando a gente faz uma comunicação que ela tenha uma continuidade, isso vai fazer com que, beleza, não peguei a pessoa, pelo menos agora nesse e-mail, mas vamos fazer um outro e-mail para que a pessoa ela seja cercada. Porque é através dessa persistência que a gente vai conseguir entender quem são as pessoas que realmente vão interagir com a nossa comunicação. E é o melhor momento, é o melhor tempo, talvez, para que você consiga se comunicar com alguém, porque é o momento que ela acabou de converter num formulário seu. Se for um lançamento pago,
É o momento que essa pessoa ela passou o cartão. Então, seria basicamente o momento de compra aprovada ali. Então, normalmente, o que as pessoas já costumam fazer é ver se chegou alguma notificação, se chegou alguma confirmação ou alguma mensagem que diga para ela e dê essa confiança e certeza para ela de que tá tudo certo com o cadastro. Mas para isso é preciso que você faça esses e-mails de onboarding e que haja uma consistência nesses e-mails caso ela não abra o primeiro. Então manda o primeiro, manda o segundo, manda o terceiro, manda o quarto. E aí você pode até criar as condições de se ela abrir o primeiro, não recebe o segundo nem o terceiro. Se ela abrir o terceiro, não recebe o quarto. Se ela abrir o segundo, não recebe o segundo, não recebe o terceiro nem o quarto. Isso vai ajudar você a garantir que ela confirmou a participação dela no lançamento. Tem uma métrica que eu gosto de compartilhar aqui, que é as pessoas que tendem a confirmar a participação dentro do e-mail, elas têm uma abertura bizarra de 20, 30%, enquanto as pessoas que não confirmam a participação em lançamento, elas têm uma abertura que gira em torno ali de 5 a 10%. Então, às vezes, é o dobro ou o triplo da abertura só por conta dessa primeira confirmação dela no e-mail. Isso vai fazer com que não só isso beneficie o seu lançamento, mas que essas pessoas que confirmaram, às vezes a confirmação pode vir por um clique de um botão, pode ser uma resposta, pedir para a pessoa responder o e-mail dizendo recebi, pode ser encaminhar o e-mail, mas isso não é tão comum. Independente, pode ser até responder uma pesquisa, só que responder uma pesquisa é uma etapa que às vezes é um pouco mais árdua, é um pouco mais difícil e vai fazer com que você tenha menos pessoas confirmadas. Tanto que na captação, o que normalmente as pessoas fazem na página de obrigado, que tem sido feito é colocar um formulário de captação de pesquisa de audiência para você ter mais informações do lead, ter mais controle em relação à qualidade desse lead. É importante e isso funciona muito bem. Uma outra coisa que pode ser feita é, através desse cadastro da pessoa, falar que a gente acabou de mandar um presente para ela no e-mail e que esse presente vai ser recebido através de uma resposta na pesquisa de audiência. Aí você pede para ela responder a pesquisa de audiência e aí, naturalmente, você entrega depois uma aula, um mini curso, um e-book, um mapa, um manual, e aí isso vai fazer com que ela já tenha o primeiro ganho dela através de uma pesquisa. E para nós, a pesquisa de audiência, não só para e-mail, mas para um lançamento, para estratégia de digital como um todo, tem uma função muito importante, que é a função de ter mais dados do lead, entender a qualidade do nosso lead, entender a qualidade das nossas campanhas, dos nossos anúncios, para que a gente consiga entender se estamos indo no caminho certo ou não. Às vezes a gente não está acertando no anúncio, está trazendo pessoas desqualificadas, às vezes o custo por lead está barato, mas não dá para se levar em consideração somente isso. Então, use o onboarding para poder te ajudar e te dar esse suporte para você qualificar, aquecer ainda mais esses leads e aí também fazer com que ele responda às suas pesquisas de audiência, porque dá para você entender até quem respondeu e quem não respondeu e ver que a qualidade de abertura, de comunicação com essas pessoas é muito melhor. E essa é a captação. O terceiro ponto seria a antecipação e os lembretes. Normalmente, o que acontece? Depois que se passa esses e-mails aqui, que normalmente são feitos através de uma automação, as pessoas elas ficam num limbo, né, entre o cadastro e quando começa o CPL 1, 2 e 3, ou quando acontece a Masterclass, ou a sala ao vivo no Zoom e tudo mais. E aí vamos supor que essa pessoa ela se cadastra no primeiro dia de captação, ou seja, 20, 30 dias antes do evento. Se ela abrir esse primeiro e-mail, ou se ela abrir um dos 4 e-mails aqui, ela às vezes demora 20 e poucos dias, 20 dias para poder chegar no lançamento. Então, nesse período aqui que existe de dias, é importante que você tenha uma consistência de comunicação com essas pessoas, já preparando elas para o lançamento. Então, o que eu gosto de colocar aqui é que, faltando entre duas, porque eu vou até desenhar esse calendário depois, na live de número 76, que provavelmente já vai ter até saído, a depender de quando vocês estão vendo esse vídeo. Deixa eu ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, vamos pensar nesse calendário aqui como um calendário de lançamento, certo? E aí, eu vou colocar aqui como semanas. 1, 2, 3, 4,
5. Beleza. Temos 5 semanas aqui de lançamento. Então vamos supor que a pessoa ela se cadastra logo aqui, certo? Na segunda-feira. E o lançamento, ele só vai acontecer, vou até melhorar aqui, ó. Ela se cadastra aqui. Aqui. Ela se cadastra aqui, certo? Na primeira semana, no primeiro dia. E o lançamento, ou vamos supor a live, a Masterclass, vai ser aqui, ó. Na quarta-feira. Entre esse período aqui, ó, nesse período aqui, existe um gap onde a pessoa ela vai precisar receber uma comunicação. Essa comunicação, ela precisa ser, e aí o que eu indico normalmente é de 2 a 3 comunicações por semana. Então pode ser uma segunda, uma quarta e uma sexta, pode ser segunda e terça e sábado, enfim, veja como é melhor para você. O que eu gosto de fazer é segunda, quarta e sexta, tá? Ou segunda, quinta e sábado ou domingo. Então trabalhe bem essas comunicações para que nessas semanas as pessoas elas continuem recebendo comunicação. Até, se possível, pega e já manda aqui, por exemplo, mensagem para as pessoas, se o seu volume for grande, para as pessoas logo após aqui em que já começar essa captação a rodar. Porque 1.000 pessoas já faz muita diferença. Se forem cadastradas aqui no primeiro dia 1.000 pessoas, pô, isso vai fazer com que você já aqueça 1.000 pessoas desde o começo. Mas aí, faltando 4 dias aqui, ou 4 dias não, na quarta semana, faltando uma semana para o lançamento, o que normalmente a gente faz não é mais uma campanhas voltadas a aquecimento, e sim campanhas voltadas a lembrete. Então nessa semana aqui, principalmente na última semana, ela é uma semana mais voltada a contagem regressiva, onde a gente vai direcionar a pessoa como vai ser, se for uma aula no Zoom, direcionar o passo a passo para que ela baixe o Zoom, já tenha isso organizado, fazer todo o preparativo, os horários que vai funcionar, como vai ser a dinâmica de comentários e tudo mais. Faltam 6, 5, 4, hoje, é amanhã. Esses lembretes, eles ficam aqui normalmente até um dia antes do lançamento, tá? Passou do lançamento, a gente começa a fazer outros lembretes, que é o lembrete de falta uma hora, estamos ao vivo, falta uma hora, hoje, falta uma hora, estamos ao vivo. E aí tem pessoas que mandam, às vezes, o cadê você depois de uma meia hora mais ou menos. Porque a meia hora de um lançamento, normalmente no começo, é muito de introdução, responder comentários, falar como que vai ser e tudo mais. Então, acaba que mandar meia hora depois faz com que a pessoa não tenha uma percepção de que perdeu tanta coisa caso ela entre. E aí, depois, a gente entra... antecipação e lembretes, seria isso. Antecipação com conteúdos e lembretes para que a pessoa também saiba quando vai rolar o lançamento e ela já cria essa expectativa, né? É gestão de expectativa praticamente. No evento em si, que normalmente acontece com CPL1, CPL2, CPL3 e o CPL4, que é o lançamento, se for um lançamento pago, de Zoom pago, e for só um dia, vai ser só ali um dia de 2, 3 horas. Às vezes é uma imersão de 2 dias que acontece no final de semana, independente. Você vai ver que quando vai acontecer, em cada dia que acontece, você vai ter, no mínimo aqui, vou até passar para cá, e aqui. Beleza. Você vai ver que no dia do evento, você vai ter pelo menos alguns e-mails básicos, alguns e-mails padrões, que é o hoje, falta uma hora, ao vivo, e cadê você? Isso aqui pode ser considerado como um lembrete, tá? Mas como a gente está falando de evento, é importante que ele seja antecipado. Eu gosto também, e aí eu deixo separado mais como evento. Como em meio de evento também, eu gosto de colocar um replay. Isso faz com que as pessoas elas consigam... Se for um lançamento pago, às vezes não tem, tá? Mas se for um lançamento ao vivo ou um lançamento gravado, normalmente se tem isso um dia depois, que é o replay, para que as pessoas que não participaram possam participar. Entre CPL 1, 2 e 3, normalmente tem um replay também, porque o CPL 1 às vezes acontece na segunda, o 2 na quarta e o 3 na sexta. Então na terça e na quinta, dá para mandar um e-mail aqui de replay do CPL 1, na
na terça um replay de CPL 1, na quinta um replay de CPL 1 e 2, né? Que o 1 saiu na segunda e o 2 na quarta. E no sábado dá para se fazer aquele e-mail de... Pode ser um e-mail meio Netflix, um e-mail... o Netflix eu faço desde 2017, 18, quando eu trabalhava de CLT fazendo lançamento, em que toda sexta-feira à noite a gente manda um e-mail chamando a pessoa para ver todos os episódios, segunda, quarta e sexta, que saíram CPL 1, 2 e 3, com o objetivo de aumentar as nossas taxas de visualização. Isso pode ajudar também, tá? E aí a gente tem os e-mails que acontecem desde o primeiro dia do evento, normalmente, se for um lançamento de uma aula, ou se for de CPLs, acontece normalmente depois do CPL 4, ou tem pessoas que também não fazem no CPL 4, né? Não sei se eu tô falando termos muito técnicos, tá? Mas CPL é conteúdo pré-lançamento. Então, normalmente aqueles conteúdos que são lançados de forma ao vivo ou gravada com o objetivo de fazer com que a pessoa ela assista e chegue muito mais preparada na hora do pitch de vendas. Então, as vendas, elas começam com a abertura de carrinho. Abriu o carrinho, aí você às vezes tem 3 dias para vender. O mínimo que eu vi de dias, que eu pelo menos trabalhei, foi 3 dias de vendas de carrinho. E eu já trabalhei com 4 semanas de carrinho aberto. Mas o padrão mesmo, é 7 dias a 2 semanas. Então, começou com o carrinho aberto, vamos supor que vai ser uma masterclass. Lançou aqui o conteúdo foi na quarta-feira, você já fez o pitch e tudo mais, aí em muitos casos, né, as pessoas elas vão fechar o carrinho aqui, ó. Então vou colocar aqui. Então vamos supor que então esse vermelho seria o relativo às vendas. O que normalmente acontece é a pessoa ela vai fazer as vendas aqui e normalmente fecha depois de uma semana que o carrinho ficou aberto. Ou na próxima sexta-feira. É importante que se deixe aberto no sábado e no domingo, porque as pessoas que às vezes não assistiram replay, que deixaram para comprar no final de semana, ou que estavam muito ocupadas por conta do trabalho, consigam comprar. Mas não é nada que esteja escrito na pedra, tá? Então, normalmente acontece com uma semana de carrinho aqui aberto. E aí, o que normalmente acontece é de 2 a 3 e-mails por dia aqui, tá? E aí, nesses e-mails, a gente precisa trabalhar com 3 níveis de comunicação. As comunicações que são emocionais, as comunicações mais lógicas e as comunicações mais de escassez. Esses 3 tipos de comunicação eu não tirei do sovaco. Foi do livro Dotcom Secrets, do Russell, onde ele não falou especificamente de e-mail, tá? Ele falou de alguma outra coisa. Mas eu traduzi para o e-mail porque, no fim das contas, isso aqui é muito real no sentido de lógica de compra, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, as pessoas comprando, 50% compram por impulso ou porque já estão muito mais preparadas, já estão muito mais conscientes. E elas compram por emoção. Depois, existem as pessoas que são um pouco mais lógicas, pessoas que precisam de um convencimento um pouco mais técnico. Às vezes nem técnico, às vezes elas precisam ver provas sociais, que também é outra forma de trabalhar um e-mail aqui dentro. E aí tem a escassez que normalmente ela é trabalhada tanto no primeiro dia, com bônus, quanto no último dia ou nos últimos dias, dizendo que as vagas vão ser encerradas, que o carrinho vai fechar e tudo mais. Então, o emocional aqui dá para se trabalhar com a transformação que o seu curso vai trazer, com a dor que ele está querendo sanar, com o sonho que ele está querendo alcançar. Lógica, aqui você trabalha com resultados, com tempo do resultado de transformação, com provas sociais. Escassez aqui é muito, às vezes com bônus, às vezes com dias, às vezes com fechamento de carrinho e tudo mais. Dentro das vendas também tem a última etapa, que é a etapa de... Peraí. Sai daqui, moço. Dentro das vendas aqui, a gente tem a última etapa, que ela é uma das etapas mais importantes e
na verdade, é uma das etapas que mais fazem com que o e-mail converta dentro do processo de lançamento, que é a recuperação. Porque existem pessoas que elas chegaram até o seu checkout, às vezes abandonaram o carrinho, às vezes tiveram uma compra cancelada, geraram um Pix e não pagaram, e, enfim, às vezes elas até visitaram o checkout, nem preencheram, mas preencheram um formulário pré-checkout ali, um pop-up da página de vendas, que fez com que ela chegasse no checkout e demonstrasse interesse. Então é importante que você trabalhe a comunicação com essas pessoas com o objetivo de recuperar, tá? Porque se você não recuperar, naturalmente você vai estar perdendo algumas vendas. Essa recuperação pode vir sim por parte do e-mail, mas ela pode vir por parte de WhatsApp, pode vir por parte de SMS, pode vir por parte de ligação do seu time comercial, que seja, tá? Mas é importante que se faça uma recuperação e o e-mail tem um papel fundamental nesse processo de vendas. Seja mandando e-mail, seja nutrindo a sua equipe com informações detalhadas de cada pessoa. E é basicamente essa estrutura que a gente costuma trabalhar em um lançamento. Se você quer entender de uma forma mais aprofundada como que isso funciona, eu tenho um debriefing que eu fiz de um lançamento que a gente faturou 6 em 7 aqui só por lançamento, ou seja, R$100 mil somente por e-mail, que representou mais ou menos 10% ali das vendas gerais. E aí você vai conseguir ver isso de forma mais prática, como funcionou, tá? E eu vou deixar aqui também no final mais um card para que você consiga se aprofundar no onboarding e em outras etapas aqui, dentro dessas 5 etapas de um lançamento. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, se você curtiu, deixa um comentário aí para eu poder saber também. Tamo juntos, valeu.